Muito boa tarde, começando o programa aqui do podcast Vale Germânico, direto aqui de Lindolfo Collor, então nessa sexta-feira, 7 de outubro de 2022. Primeiramente agradecer a vocês aí que nos assistem, ou que vão nos assistir também, e sempre avisando, tem uma interativa aí para responder, né? E aí que vocês puderem interagir para nós e colocar sempre a cidade da onde que vocês estão nos escrevendo, nos assistindo, né? Então, nossa interativa de hoje é justamente essa: o que faz um prefeito que ele seja reeleito, né? Essa é uma das grandes questões que nós temos. Porque a gente vive um momento político, né? Queira ou não, nós estamos aí num momento político aí de eleição, de escolha, e a decisão de nosso prefeito, a pessoa que está aqui com nós hoje, foi reeleito, né? Então, o que faz, será? O que vocês acreditam que faça o que o povo realmente acredita para que essa pessoa seja por mais 4 anos, ou, né, que foram por 8 anos, né, 4 mais 4, para ser eleito. Então, responda a interativa. Não esqueça de colocar ali o nome de vocês, a cidade onde vocês estão falando, tá? Então, nossa mesa aqui nós temos nosso artista, o Lucas Roth, né, que você já conhece, já nosso artista aí que vai estar fazendo, na verdade, a caricatura do nosso convidado, Moisés. E agradecer então imensamente o Marcos está falando do Gaspar, o homem ficou na cabeça, pessoal. Muito obrigado, Marcos. Eu sei da tua agenda, sei como é que é, mas obrigado por estar aqui conosco. Capaz, eu que agradeço o convite aí. Então é sempre importante a gente estar falando com a comunidade, diferente a forma e tudo mais, e a gente sempre gosta dessa interação, até porque nossa administração ela é sempre feita muito com parceria com a comunidade. Nada melhor do que esses canais, todos eles, para que a gente possa estar interagindo com a comunidade e também com as pessoas que não são da comunidade, que na verdade em Voti hoje vem se destacando principalmente na questão de eventos, de turismo e tudo mais, né? Então a gente também recebe muita gente nesse sentido também muitas sugestões, então sempre são bem-vindas também. Não, Martin, isso é uma das, começando assim a nossa análise, eu até dei uma olhada no teu perfil, tu és natural de Teutônia, é isso? Isso, eu sou do município pequeno lá de Colinas, na verdade, mas como a naturalidade fica no hospital ali do local, né, mas eu sou então ali de Colinas, perto da Estrela Lajada, município. Mas é um lugar bonito, né? Habitantes. É bonito lá, né? É muito bonito lá. Martin, eu tenho olhado assim até para nós, eu quero te dar primeiramente os parabéns, é uma cidade que eu passo muito, e Voti hoje é uma referência, né, uma cidade que tu és prefeito, é uma cidade de referência aqui na região do Vale Germânico, né, o Vale Germânico tem engloba ali desde São Leopoldo para cá, né, pega muitas cidades ali onde foram colonizadas pelos alemães, né. Mas eu quero te dar os parabéns principalmente assim, porque tudo que a gente ouve falar de Voti, assim, todo mundo eu também sou professor, então a gente escuta também muitos professores dizendo, tem concurso em Voti, tem concurso em Voti, todo mundo quer vir para Voti, né? E o prefeito hoje ser reeleito dentro de uma cidade que ela é modelo, sim, ela é modelo do Vale Germânico hoje aqui, não é para qualquer um, então eu quero te dar os parabéns, eu vejo as obras que você está fazendo também, muito bom. Obrigado. É claro que Voti ela vem sendo destaque na região em vários aspectos, né? Então, assim, e sempre foi também, né? Então a gente tem que dar mérito para os gestores anteriores que mantiveram isso também. Mas a localização de Voti também favorece, né? De todos os municípios aqui da região, né? Somos próximos de Porto Alegre, próximo a Gramado, próximo a Bento Gonçalves, a 2 horas da praia. Então a questão logística ela favorece esses municípios e que mantém a sua característica de interior, né? Diferente, por exemplo, desde Novo Hamburgo e São Leopoldo, já que tem uma região metropolitana maior. Então essa característica favorece essa região de municípios aqui, Voti, Dois Irmãos, Lindolfo Collor, Presidente Sena, São José do Hortêncio, né? Mas em Voti tem a questão assim, da questão de qualidade, de segurança, algumas coisas assim nesse sentido que fazem com que seja destaque. E claro que isso sempre são desafios maiores para os gestores, né? E também, se tu fizer em proporção dessa região aí do Vale Germânico que a gente fala e tudo mais, eu tenho a plena convicção, a gente sabe desses dados, que é o município da região que mais cresce em termos de percentual da população. Isso. Né? Então, isso é disparado, que mais cresce no percentual de população. O pessoal quer vir muito para cá também por algumas questões, né? Tipo, a limpeza, estou na cidade, uma cidade limpa, né? Uma cidade que é boa para negócio também, para comércio também. Visto se olhar hoje no centro de Voti ali, muitas lojas novas, centros comerciais, todos formados, né? Isso também é um pouco muito da gestão também, você sabe disso, a escritura para isso também, né? Com certeza, a gente fez várias mudanças pontuais em legislações, eu não estou dizendo talvez de grandes mudanças, mas mudanças pontuais que fizeram com que a cidade caminhasse e andasse, né? Então são coisas que às vezes pequenas pedrinhas ali numa legislação, uma outra, sempre tem coisas a fazer ainda, né? Muitas coisas a fazer. Sim. Mas são desafios, né? Porque você tem uma cidade também que tem bastante gente que mora em Voti, que tem o seu empreendimento, seu negócio fora de Voti, mas usa toda a estrutura. O que
também se torna um desafio para os gestores, um gestor de rotina, então sim. usa educação, saúde, segurança, mas a renda dele, ele ganha fora de rotina. Recentemente a gente teve o Voti 100, que está na Câmara de Vereadores, o planejamento da cidade para os próximos anos, né? E levantou isso, inclusive, 40% da renda do município de Voti, da renda das pessoas de Voti, elas provêm de outros municípios. Então, ou seja, as pessoas ganham o seu dinheiro, são professores, são enfermeiros, são empresários, enfim, fora de Voti, gostam da cidade por uma questão de residência e outras questões mais, e acabam usando sua infraestrutura. Então, esses são desafios dos gestores de Voti. Então, quem às vezes olha um pouco de fora, não se consegue ter essa dimensão, mas é uma realidade do município de Voti. A gente olha ali a questão dos últimos eventos que tivesse a organização da prefeitura, nas casas de Chaimel ali, né? Sempre dá um público muito grande, o pessoal gosta de ver também ali, né? Isso é uma questão também de logística que estamos se organizando também, porque ali dá bastante tanqueira ali também, é uma coisa que tem que criar uma rota alternativa, né, prefeito? São várias questões, a gente já melhorou algumas coisas, a gente tem encaminhado outras, né? Então cada evento a gente também vai procurando fazer essas melhorias. E com certeza acho que o Voti conseguiu se colocar num patamar turístico, né? Eu acho que isso sim, nos últimos anos, principalmente pós-pandemia, isso é notável, né? Então o Voti faz qualquer evento, faz um evento, dá um boom de gente, né? Então, muita gente. E a gente tem então essa questão, principalmente pós-pandemia, veio muito forte. E a gente se deu conta que a gente tem como buscar receita na economia, na indústria, na questão do comércio, na questão agrícola, mas também a gente pode buscar um percentual nesse aspecto turístico. Acho que cada vez mais o município vem arrecadando mais dinheiro no turismo. Acho que isso é um destaque. Gramado, por exemplo, arrecada 85% da sua receita. Sim, sim. Nós não vamos ser uma Gramada, nem queremos ser uma Gramada, né? Então nesses aspectos nem vamos conseguir ser. Mas se a gente conseguir arrecadar 2, 5, 6 ou 10% do percentual do orçamento no turismo, olha, já é um grande ganho, né? Não dá para pensar, por exemplo, em Voti, muitas vezes a gente pensa nessa questão, né? Por exemplo, comentou sobre o Gramado agora, eu tive esse pensamento hoje pela manhã pensando nessa questão, não tem como trazer, por exemplo, lá tem aquele tipo mini mundo, aquelas coisas para Voti, para trazer mais ainda, porque Voti, ela virou, por exemplo, qualquer coisa que as pessoas pensam assim, ela é quase como você, a estrutura meio parecida do Gramado, monta um evento, por exemplo, tu fez agora recentemente a questão da Feira do Livro ali, né? Isso deu um mundo de gente também, então o pessoal abraça muito isso. Nunca passou pela sua cabeça em trazer assim, uma estrutura, tipo algo temático para o município, para aumentar isso, para fomentar mais? Olha, a gente sempre está em busca de novas alternativas, né? Alguma coisa nesse sentido nunca teve a oferta assim, do município, mas a gente vem sendo muito, graças a Deus, assim, assediados, principalmente na região do núcleo de casa em Chaimel, na questão de várias possibilidades de empreendimentos, né? Então daqui a pouco surge alguma coisa nesse sentido, mas a gente está fazendo várias mudanças ali. Agora a gente está fazendo uma passarela no núcleo que vai ligar a Ponte do Imperador com a Rua da Cascata, que vai fazer com que se valorize o lado de cá do Rio de Feitoria também. Então essa vai ser uma das grandes mudanças. Ela está em construção, uma obra aí de 600 mil, e deve estar pronta aí nos próximos 2, 3 meses, né? E aí vai valorizar o lado de cá também. Então você imagina, você tem a Ponte do Imperador e do outro lado você tem uma passarela que só por si só já vai ser turístico. Então, ligando as duas ruas e esse contexto ao longo da feitoria sendo valorizado e de potencial investimento para empreendedores. Entendi. Até hoje, a gente veio comentando, às vezes, né, por exemplo, as pessoas conhecem bastante Voti, né, quando a gente diz, por exemplo, que nós somos de São José do Hortêncio, né, eu e o Lucas somos de São José do Hortêncio, então a gente comenta, nós somos de São José do Hortêncio, São José do Hortêncio, onde é que fica isso? Aí o pessoal acha que é frio lá, acho que é São José dos Ausentes, né, mas não é perto de Ivoti. Ivoti, sim, eu conheço Ivoti, quer dizer, às vezes não conhece, porque Ivoti, ela é um ponto de referência, né, muito grande, né. Porque eu disse, ela acho que a grande característica dela é essa de localização, mas de manter a sua característica de interior, né? Sabe, querendo ou não, é uma cidade de interior. Eu acho que isso é E o pessoal, os eventos, o Festival da Cachaça, que a gente fez pela primeira vez. Sim. Foi um baita de um evento, assim, a gente teve gente de Goiânia, a gente teve gente de Belo Horizonte, a gente não conseguiu hospedar todos na rede hoteleira da cidade. Imagina só. Então a gente precisou recorrer a 2 irmãos, a gente recorreu no Hamburgo, a Picada Café, em algumas pousadas também ficaram lotadas, né? Então, essa questão do fomento da questão turística, ela acaba respingando em vários municípios da região, sabe? Sim, porque traz. Teve 2 estaduais de bolão também. O bolão às vezes
parece, o estadual de Bolão, vamos, o estadual de Bolão, todas as áreas hoteleiras da região novamente. Nossa. Então, são eventos assim que vão trazendo, vão fazendo, sabe? E as pessoas vão conhecendo Iguti também. Mas uma coisa, Martin, assim, para nós entrar numa situação assim, como é que surgiu a política na tua vida, assim? Hoje você é político, vamos dizer assim, da nova geração, digamos, 40 anos hoje de prefeito e também reeleito, né, novamente, que é um feito, queira ou não é um feito, né? Um fruto do seu trabalho, da sua equipe também, sozinho não faz nada, ninguém faz nada, mas fruto da sua equipe também. Mas como é que surgiu isso na tua família? Tu tem uma equipe, uma pessoa era da política? Como é que surgiu a política na sua vida, assim? Eu sempre digo assim, eu não era para estar aí, eu vim de uma eleição suplementar, né? Sim. Então eu vim de uma eleição suplementar, sou enfermeiro de profissão, fui enfermeiro concursado em Presidente Lucena e também estava trabalhando no Hospital Regina, sempre tive 2 empregos de enfermeiro. E aí depois disso então eu fui chamado no concurso de Iguti e acabei trabalhando nas unidades básicas de saúde e posteriormente fiz o plano de governo da saúde, da parte da saúde da ex-prefeita Maria de Lourdes e posteriormente então acabei assumindo a Secretaria de Saúde nesse período, né? Então da Secretaria de Saúde então foi para a questão da eleição suplementar, eu fui para o cargo de prefeito. Foi uma mudança drástica porque eu não esperava, não contava, estava trabalhando lá de enfermeiro há alguns meses atrás no posto de saúde, né? Então para mim foram mudanças muito rápidas, né? Fiquei pouco tempo na Secretaria de Saúde também, mas a gente fez várias mudanças pontuais na Secretaria de Saúde. A gente não tinha muito recurso porque tinha na época dívidas, o município estava com dívidas e tudo mais, mas a gente fez mudanças pontuais naquilo que era possível ser feito de organização, né? E acho que isso foi bem visto pela comunidade. E aí então se sucedeu automático, tem uma nova eleição, vamos botar um secretário de saúde lá que está fazendo um bom trabalho, mas eu estava há 7 meses ali, né? Então uma decisão muito difícil também com a família, né? Com a família também de apoio e tudo mais. Mas enfim, e aí posteriormente, né, então quando a gente assumiu, nós estávamos andando com 2 milhões de dívida, e aí no segundo ano a gente fechou o ano, aquele ano com 28 mil em caixa, no segundo ano a gente pensou, agora a gente não tem dívida, não tem dinheiro, cara, 2019. E aí em 2020 a gente pensou, agora a gente vai começar a planejar a cidade, vai fazer alguns investimentos. E aí veio a pandemia, né? Então eu sempre brinco, eu tinha todos os motivos para não estar mais nessa vida política. Mas eu acredito muito assim, espiritualmente, eu sou luterano, né? Evangélico, né? Então da igreja luterana, mas eu acredito que algumas coisas acontecem na nossa vida e não é por um acaso, né? Concordo. E quis o destino, que ao longo de vários anos, porque o último prefeito que não foi Maria Arnaldo foi em 92, Paulo Buchmann. Então a mudança em Iguti foi depois de 30 anos. São 30 ela anos. vinha enraizada. Vinha enraizada entre duas administrações. Então isso foi o primeiro baque para a comunidade. E o segundo, justamente essa mudança aconteceu e quis o destino, ou quis que fosse no momento em que, no momento de pandemia, o município fosse administrado por um enfermeiro, né? Então, posteriormente, eu compreendi que algumas coisas às vezes acontecem na nossa vida que não são por um acaso. Realmente, não tinha percebido isso, realmente não pensou. Não que isso tenha ajudado, mas eu acho que para a cidade, para quem passou, eu acho que também a cidade se sentiu mais tranquila. Sabe? Do que ter um gestor que, né? Então a gente viu que. Tu era da área. E justamente pós-pandemia a gente faz esse boom também de investimento turístico e tudo mais. Sim, né? Claro que a gente passou muitas dificuldades também, como todos os outros municípios. Mas eu acho que são coisas que acontecem na nossa vida. Mas financeiramente, como é que está Iguti hoje? Olha, hoje a gente tem uma capacidade de investimento, a gente pisa muito em ovos, né? Quem veio de uma realidade de dívidas e tudo mais, então pisa com freios, né? Sempre com os pés no chão. A gente sabe que lá na frente pode vir as épocas das vacas magras, né? Mas a arrecadação desse quadrimestre, ela superou a expectativa daquilo que a gente tinha previsto, né? Isso sempre é bom, né? Então a gente consegue voltar e olhar para a comunidade e fazer novos investimentos, né? Quando você arrecada mais do que você prevê, é sinal que vai sobrar e você pode fazer alguma coisa mais daquilo que você preveu de um ano para o outro. Isso é bom, positivo. Ótimo. Né? Então, e aí, se tu pegar ela dividida em outros aspectos na área da educação, principalmente, como você como professor, né? Os municípios receberam muito mais aporte na área do Fundeb do que ao longo dos últimos anos. Né? Então, isso também ajuda para tu fazer investimentos na área da educação, ou popa do livre para fazer na educação que tu precisa fazer, porque tu consegue fazer com o recurso que provém vinculado, né? Então tudo isso ajuda, né? E às vezes é um efeito cascata, né? Se você não precisa tirar do livre e consegue fazer com dinheiro vinculado, né? Que são as duas rubricas principais da educação e saúde, te sobra mais dinheiro do livre.
Que aí você pode olhar para uma fazer tipo, ali na Avenida Perimetral, ali tem aquela coisa que é fazendo equipamento, né? Isso, a Avenida Bom Jardim. Que Bom Jardim, isso. Isso, ela é um aporte do governo do estado, né, dentro do pavimento, é de 1 milhão e 400 e 2 milhões e pouco do município, né? Então são investimentos assim que a gente conseguiu fazer, estava precisando, né, estava bem ruim aquela via lá. E a gente tem outras, né, então agora a gente também está com um pacote também de asfalto que a gente fez de 4 milhões e meio, com recursos próprios, sem financiamento. A gente não tem hoje nenhum financiamento, nenhuma dívida para pagar nesse sentido. Nossa, ótimo. Mas a gente é um pouco contra o financiamento também, no sentido de que a gente faz o que dá, que a gente tem recurso, né? Claro que agora a gente também vamos construir um centro de especialidade novo, que deve ir para a licitação ainda nesse mês de outubro, que o valor vai ser de 7 milhões também, com recursos próprios, oriundos do município. A gente vai buscar alguma coisa via deputados, senadores e tudo mais, mas a gente também não conta com isso, sabe? Se vier, vem bem. Sim, então, são 2 anos de construção. A gente gostaria muito de entregar nessa administração, mas não sei se vai ser possível. Né? Não, se não der para entregar nessa gestão, deixa a semente plantada, né? Mas está quase pronto. Moisés? Ei, Marte, como é que tu vê o Ivuti daqui 10 anos? Porque ele vem ao longo do tempo crescendo bastante. Né? O Marte tem 2 anos ainda, praticamente. Vamos cansar de gestão ainda, né? O que a gente vai entregar ainda esse ano? Né? O plano de mobilidade urbana, que é um grande desafio da cidade. Uma cidade que cresce precisa de um plano de mobilidade novo. Então isso, né, esse cai de madura, a gente está com o plano praticamente pronto, a gente deve apresentar para a comunidade no mês de novembro, votar no mês de dezembro na Câmara 12 ou janeiro, mas ele está praticamente concluído. Então, o plano de mobilidade urbana, que a gente prevê nesses próximos 10 anos, que ele vale por 10 anos, né, o plano de mobilidade urbana. E eu acho que a gente tem que cuidar muito dessa questão do crescimento, dele ser sincronizado, principalmente na questão, porque Ivuti tem uma autarquia de água, né? Então a gente tem uma população que cresce, você precisa ser atendido. Né? Muitos bairros foram planejados e quando se planejou, ele para um lote, hoje se unifica lotes e se constrói prédio, se coloca 10, 20 famílias naquele local. Então você tem que ter infraestrutura de água na cidade, então acho que é um desafio que tu tem que manter. E paralelamente a isso, em 10 anos vem um plano do marco regulatório, né, do saneamento, né, e que vai ser um crise para a discussão dos próximos 10 anos de todos os municípios e não diferente de Ivuti. Qual é a diferença de Ivuti? Lindolfo eu não conheço tanto assim, mas eu acho que até seja um pouco parecido, mas não tanto. Mas o Ivuti é uma cidade que tem muitos sobes e desces e muito rochosa, né? Então você tem um grande desafio, porque qualquer buraco que você faz, você praticamente precisa fazer detonações, né? Quase um gramado bem parecido na estrutura, né? Então esse é o grande desafio de Ivuti na questão do saneamento. Então, respondendo já saneamento, questão de água, a questão da mobilidade urbana e com certeza manter, né, porque isso é mais difícil manter a sua qualidade tanto na saúde, educação, como em segurança. Hoje segurança, quando a gente faz pesquisas administrativas, a segurança aparece entre a primeira e a segunda opção do desejo da comunidade. Isso numa cidade segura. Que Ivuti é uma cidade que não seja a primeira, geralmente. Imagina só. Então a gente faz a gente faz pesquisas administrativas nesse sentido, e aí a gente também consegue acertar nos investimentos daquilo que a comunidade quer, né? Então isso E tu conseguiu, ao longo desse período que tu estás à frente da prefeitura, assim, esse entendimento, assim, a tua escolha das pessoas que fazem o teu sucesso, o sucesso de Ivuti, né? Vamos falar assim, né? Sucesso de Ivuti, né? Aí escolha a tua equipe, né? Que tu teve lá atrás, conseguiu manter boa parte dessa tua equipe, tu fragmentou muito. Como é que tu faz essa gestão, essa escolha para que siga o mesmo modelo de trabalho, ou mesmo ideia que confronte com as ideias com você? Pelo fato de eu não ser muito político, né? Então os meus secretários, assim, a maioria não são filiados políticos, né? Então isso já é uma das características, eles são técnicos, né? Então hoje dos secretários eu só tenho 2 filiados, né? Que são filiados políticos, né? Então de um grupo de 7, né, 5 não tem vínculo partidário, não tem filiação, né? Então são totalmente técnicos. Se a gente seguir descendo nos diretores de departamento, a questão é a mesma, né? Então assim, a gente procura muito assim os cargos técnicos. Eu diz, Martin, mas a questão política, bom, essas pessoas tecnicamente muitas vezes elas te ajudam muito mais politicamente do que algum cargo político. Então isso é
uma dica aí que eu digo. Ótimo, ótimo. É exclusivo. Tem muita lógica, né? Então, parece meio ilógico, mas fulano tá esperando um cargo e coisa, bom, mas depende de quem tu coloca lá, depois tu tem que demitir, dá um desgaste, e ao mesmo tempo ele não te rende porque politicamente ele atua um pouco diferente, né? Claro que o ideal é tu ter um técnico político, né? Esse perfil de ser técnico e político, mas nem sempre isso é possível. É quase uma utopia, muitas vezes. O nosso secretário de administração, que é o vice-prefeito Marcelo, né, ele tem essa característica, né? Ele é um cargo técnico, mas é um cargo político também, né? Então ele tem essa característica, já foi secretário de educação por 11 anos e tudo mais, tem uma vasta experiência nessa área de educação. Mas sempre foi esse modelo técnico, ou quando começou lá, quando teve essa suplementação de eleição, você teve que absorver muito cargo político também, e depois você foi migrando ao... É que teve uma transição ali vamos lá, teve a equipe da ex-prefeita Maria de Lourdes. Sim. E depois nós tivemos uma administração interina por 3 meses ou 4 meses que foi do Satoshi, né? Sim. Então ali já houve mudanças. Tá. Então houve mudanças dali, e daí para mim também houve algumas mudanças, né? Então quando a gente assumiu. Então ali foram 3 mudanças assim em pouco tempo, né? E ela ficou muito mais técnica, né? Então ela já ficou com o Satoshi mais técnica. Sim. E depois com a minha entrada, então, mas eu mexi muito pouco no início, mas fui mexendo aos poucos, né? Então, mas ela ficou teve duas trocas ali, então até pra gente se situar dentro disso, eu recebi uma equipe pronta, no caso, né? A gente fez algumas mudanças e depois a gente foi fazendo outras no decorrer da caminhada, daqueles primeiros 6 meses, principalmente. Mas acredita que o sucesso hoje dessa administração, querendo ou não é quem enviar em Ivoti, e o convite está feito para quem não conhece, quem está aqui nos assistindo, bem Ivoti, quem passar aqui em Ivoti vai ver o que nós estamos falando, cidade limpa, organizada, próspera. Hoje um metro quadrado de Ivoti também de imóveis não é barato também, ele é um imóvel mais caro, subiu muito o ticket médio ali, em função da estrutura que cresceu, a própria cidade em si. Você acredita que o sucesso dessa gestão também passou por esses cargos técnicos também, em função ou não? Com certeza, acho que são 2 coisas da administração dos cargos, assim, acho que a gente fez pequenas mudanças que deram muito impacto para a comunidade, então não é, às vezes, grandes obras. Então, às vezes, pequenas mudanças de legislação, algumas, né, no município de Ivoti, vou citar alguns exemplos, né. O município de Ivoti foi o 2º ou 3º município do estado a implantar a Lei da Liberdade Econômica, né, adaptado para o nosso município, né. Então, a gente vai mostrando assim que somos à frente, queremos o desenvolvimento da cidade. Mas acho que tem muito a ver com a questão das decisões serem técnicas, sim. E tem muito a ver também, e aí eu falo muito de dados, né? Que a gente conseguiu atender a comunidade de uma maneira integral em todos os bairros. E aí eu vou te dizer 2 dados, eu não falo muito disso, mas as minhas 2 eleições, ela tem uma característica, se a gente pegar os votos por urna, né? A gente não perdeu nenhuma urna na cidade nas 2 eleições. Isso é muito difícil de fazer. É difícil e aí mostra que você conseguiu, principalmente na segunda administração, na reeleição, chegar em todos os bairros. Porque a primeira é uma aposta, né? A segunda já não. A segunda era o reflexo do teu trabalho. Então, principalmente, e aí você não perder nenhuma urna, sabe? Isso com certeza para nós assim, mostra um dado que, olha, a gente conseguiu aquilo que a gente quer. E quando você pensa tecnicamente, você olha a cidade como um todo. Sim. Porque tu não, mas lá o pessoal não votou em mim, lá o pessoal não votou. Então hoje, se eu olhar para a cidade, mesmo que seja politicamente, a gente teve a maioria dos votos em todas as urnas. Sim. Então eu preciso atuar em toda a cidade. Você tem que estar, né? Mas quem é, me conta agora, vamos mudar um pouquinho desse assunto agora, quem é o Martin quando tu estás prefeito praticamente, vamos dizer assim, todo o tempo que quando não está dormindo, quer dizer, dormindo às vezes pode estar prefeito também, pode estar sonhando que amanhã eu vou estar prefeito, tem que fazer alguma coisa. Mas quando não estás ali, quem é o Martin, o que o Martin gosta de fazer? É casado, filhos, conta pra nós. Né? Eu sou casado com a Andréia Praz Calma, minha esposa é enfermeira, trabalha na Unimed. Né? Então, isso é também uma característica da nossa administração, não tem nenhum familiar, né, empregado na prefeitura, nem tio, nem irmão, nenhum grau de parentesco, nada, nenhum cargo, nem nada. E então minha esposa segue a vida profissional dela, ela é enfermeira da Unimed. Eu tenho 2 filhos, a Camila e o Lucas. Né? Quantos anos tem? A Camila tem 7 e o Lucas tem 1 ano. Né? Mas um guri pequeno aí. E a grande, então, o que o Martin gosta? O Martin é um ciclista, né? Sou um ciclista já antes de ser prefeito, né? Então a gente já
curtir a bike, coisa e tal. A gente dá as bandas aí por Lindolfo, Presidente de Sena, São José do Hortência. Às vezes a gente vai mais longe aí também. Mas, então, o mate gosta do pedal, sabe, de noite. É um momento que às vezes eu também estou passando pela cidade, consigo ver aquilo que precisa ser feito, também passo pelas outras cidades, vejo o que as outras cidades têm de bom, né? E a gente tem muitos bons exemplos, né? Acho que a gente tem muitas coisas a seguir que acontecem nas cidades vizinhas ou não. Então acho que a gente tem que se esperar. Até também daí do jornal usa também. Também é verdade. Então esse é o perfil do mate, né? Então a gente tem um atendimento assim direto com a comunidade, né? Em quartas-feiras, eu acho que isso foi um marco. A gente atende em média aí de 170, 200 pessoas por ano de atendimento à comunidade. Sim. Então a agenda geralmente está cheia em quartas-feira e é um momento que a comunidade também se sente prestigiada, porque ela tem um momento que o prefeito que ela pode ir lá fazer suas solicitações, reivindicações, e vem de tudo. Vem sugestões, vem reclamações, vem pedidos, vem soluções. E várias legislações que a gente mudou, que trouxeram impacto para a comunidade, surgiram nesse atendimento de quarta-feira, que às vezes você talvez nem iria estar pensando ou pensar. Muito bom isso, ótimo. Então essa é a forma de administrar que eu acho que é legal, assim, de administrar com a comunidade, com a participação da comunidade. E a comunidade por si só, ela te traz muitas coisas boas. Claro que às vezes tem coisas, utopias, assim, que o pessoal acorda, pensa, mas daí dali pode tirar pode tirar só o grosso, só, e daí um pouquinho estruturar uma nova ideia, né? Exatamente. Então a gente fez várias mudanças e legislações, assim, a pedido da comunidade. Eu acho que a comunidade também se sente atendida, né? E a gente também não tem problema nenhum, assim, sempre digo, de dizer que não, olha, isso aqui não vai dar, isso aqui não é possível, não tem dinheiro para isso, olha, isso aqui, essa legislação acho que não dá porque ela conflitua com outra legislação, vamos segurar isso aqui. Então, eu acho que nesse caminho. Ótimo, mas essa? Deixa eu ver. Prefeito, deixa eu só lhe perguntar uma outra coisa assim, onde que, por exemplo, os seus maiores investimentos, planejamentos de investimento, assim, que você estrutura, assim, como é que você faz essa divisão, assim, quais são tipo assim, eu dou preferência para este, ou tem algum item que você tem maior preferência? Dentro das secretarias? Dentro das secretarias de investimentos mesmo, assim, porque tem o recurso do Fundeb, que vem aquele recurso vinculado, né, e daí vem o recurso livre. Aí dentro do recurso livre, você tem que dividir entre pavimentação, todas as obras, né, saúde até que vem também o recurso vinculado, né, mas como pensa assim, onde que estão os seus maiores investimentos hoje? A gente sempre divide dentro daquilo que possibilita, para primeiro a gente tenta manter todos os serviços, ponto. Então você pega o orçamento, vamos manter aquilo que a gente tem, principalmente na questão da saúde, educação, questão de segurança, também na administração pública, né, de se manter. Quando a gente fala então do restante do recurso, eu procuro muito fazer um investimento do valor do IPVA. Eu sempre uso como base aquilo que entra do IPVA em janeiro, que são 50%, eu gosto de colocar esse dinheiro para fazer as pavimentações. Porque na verdade o IPVA ele foi criado para isso, que se chama Imposto sobre Propriedade Veicular. Né? Hoje ele entra dentro do Caixa Livre, tanto das prefeituras como do Estado também. Mas ele foi criado para fazer manutenção de estradas, né? E que eles até estavam brincando com o pessoal lá, acho que isso é porque a gente então usa esse parâmetro, assim, então o valor que entra do IPVA a gente procura voltar a investir em pavimento. Sim. Essa é uma regra que a gente tem conseguido fazer. Claro que quando a gente estava ali com os déficits e tudo mais, nossa prioridade era pagar aquilo que tinha de déficit. Com certeza. Né? Mas hoje a gente consegue usar então esse recurso para pavimentações, né? Então a gente destina esse valor para pavimentações. Embutir isso dá 5 milhões ano. E como é que está a sua relação, como é que você vê assim, a relação da prefeitura com o próprio legislativo, o executivo e o legislativo, como é que está essa relação, assim, funciona bem, como é que você vê, assim, na sua visão, assim, bem... A gente passa por dois momentos, primeiro porque eu posso falar um pouco da relação anterior, né, anterior à gestão dos 3 anos que eu estava prefeito, né, era uma relação então diferente, mas tinha outros vereadores. Então sempre tem uma oposição, acho que a oposição ela é importante, ela é extremamente importante. Sim, eu valorizo muito a oposição, porque a oposição, quando você quer fazer tudo certo, a oposição ela te ajuda, porque ela vai te alertando, ela vai te dizendo, ó, dá uma olhada lá, prefeito, lá na saúde aqui, lá na educação aqui, lá. Então para nós é muito tranquilo, então eu vejo a oposição muito positiva e extremamente importante com o gestor, primeiro ponto. Então a gente não lida muito com a oposição em situação e os vereadores lá eles votam muito os projetos. Na administração anterior, a gente sempre tem esses cenários políticos. Sim, como o Martin ia à reeleição, né, provavelmente, né, então era uma situação. Agora o campo se abre.
Ela se torna uma outra situação, entendeu? Entendi, e aí entendi. tem muitas ambições de pessoas que querem, né? Porque, não tem porque é o marketing, né? Sim. E agora, então, se abre o leque. Então, nesse sentido, a gente tem, às vezes, algumas alterações de posturas e tudo mais. Mas, graças a Deus, em Votorantim, nesse momento, eu falo muito com os vereadores sobre isso, a gente mantém muito foco nos projetos, né? E claro que, às vezes, a gente tem algumas votações que são muito mais vistas pelos lados políticos também, né? De seus desejos. Porque, na verdade, o Legislativo deveria apoiar o Executivo, assim, claro, dentro de tudo. Né? Mas, por exemplo, eu não posso votar um projeto que é bom, votar contra ele só porque ele é de um tal partido. Ele tem que defender o povo, né? São as ideias do povo. Esse seria o pensamento ideal, né? E assim, mas muitas vezes tu tem muitos projetos que... Vou te dar um exemplo. Você tem, às vezes, uns projetos que sangram, que a gente diz que, né? Sim. Principalmente, às vezes, no funcionalismo, alguma coisa nesse sentido, né? Sim, entendo bem. Mas para a comunidade é positivo, para a comunidade é bom. Sim. E aí o vereador acaba sendo pressionado pelo funcionalismo, né? E aí ele tem que tomar a sua decisão em cima da comunidade ou dos desejos do funcionalismo. E aí, às vezes, eles olham seus grupos de eleitores, né? Sabe? Então, onde é que eles estão, né? Então, assim, a gente tem algumas dificuldades nesse sentido, né? Na Câmara, mas no mais, eu acho que o restante da Câmara é muito tranquilo, assim, nesse sentido. E claro que agora que o Márcio não é mais candidato, aqui em Lindolfo, por exemplo, o Gaspar, se for candidato à reeleição, vai sentir isso também. Sim. Porque, o Gaspar, né, não vamos se aventurar aqui, né, mas agora se for o Gaspar não pudesse mais ir, já mudaria, né, então isso é normal. Muda o cenário. Mas quais são os projetos? Deixa eu só mostrar aqui como é que tá ficando aqui, depois eu vou te mostrar aqui, vamos mostrar para o pessoal aqui de casa aqui, dá uma olhadinha e ver como é que tá ficando aqui, a caricatura aqui. Vamos só o artista, depois o Lucas está terminando já, a gente não pode nos estender muito, porque daí o prefeito tem só mais uns minutinhos, então nós vamos encerrar agora aqui a questão do sorteio, daí já vamos recortar ali, já vamos fazer o sorteio do Pix já aí para o pessoal. Deixa eu lhe perguntar uma outra questão que é o seguinte, quais são os planos, já tem, porque você sendo gestor, já sendo estratégico, provavelmente deve ter algum planejamento posterior, tem pretensões de seguir na política, tem pretensões de voltar, já não estou administrando isso, eu entendo que você não está administrando, você está prefeito, está 100% focado, mas deve ter um pensamento. Eu sou enfermeiro de profissão, né? Então eu sou concursado no município de Votorantim e volto para o meu cargo de enfermeiro e volto com muita tranquilidade, né? E como as coisas sempre foram acontecendo na minha vida da forma que eu contei lá no início, né? Então eu deixo as coisas acontecer também. Então aquilo que é para ser lá para frente, a gente também vai pensar lá para frente e deixar acontecer. Não adianta a gente forçar nada, sabe, nesse momento. É bom ter um planejamento, sabe, daquilo que você quer, mas eu não tenho nenhuma... Uma questão assim tem que ir para uma campanha de deputado, tem que ir para uma campanha. Porque parece uma coisa automática, sabe, né? Entendeu? Então, assim, mas então, se for porventura, se isso acontecer posteriormente, sabe, a gente vai estar avaliando posteriormente novamente, decidindo isso com a família, né? Que sempre são mudanças que envolvem a família. A gente sabe o quanto a gente abriu mão de várias coisas com a família. E quanto a primeira-dama influencia nas decisões na mãe? A Andréia, ela é muito discreta, mas ao mesmo tempo ela acompanha muito, né, principalmente redes sociais e tudo mais. Sim. E às vezes ela diz, estão criticando, sei lá, mas por que tu não muda então aquele negócio, né? Por que tu não instala lá um negócio, um brinquedo lá naquela praça, né? Eles dizem, mas tem que esperar, tem que ver, já está em licitação, não deu certo, sabe? Então a gente vai explicando. Mas então a participação da Andréia é nesse sentido, né? Mas eu acho que também é muito importante você dizer assim, a participação dela no sentido de apoio, né? Porque claro. Às vezes tu passa uma semana, a semana inteira tu tem um compromisso e tudo mais, né? Então isso também é muito difícil para a família, né? Também. Mas a Andréia é participativa nisso aí. A gente instalou vários brinquedos novos ali, que foi uma ideia dela, né? Então, assim, não, isso é importantíssimo, né? Porque às vezes, de repente, tu como estás ali, e a gente, muitas vezes, durante o dia, os problemas nos sugam. Às vezes, os problemas não, mas todas as coisas, situações que vêm nos sugam. Às vezes tem uma pessoa de fora que realmente torce pela gente, faz a gente enxergar um outro modelo. E a gente olha para um outro olhar, né? Então, e por isso eu te disse, a gente não tinha muitos recursos. E daí a gente tinha pedido de fazer praças novas. Como é que a gente ia fazer praças novas sem revitalizar as existentes? Concordo. Então o que a gente fez? Vamos primeiro revitalizar o que existe, depois a gente pensa em eventos novos. Agora a gente está fazendo um parque novo, sabe? Mas hoje as praças de Votorantim, praticamente assim, eu vou dizer que todas elas quase, a gente fez várias atuações e estão
imperfeitos, sabe? Esse brinquedo que a primeira dama pediu, a gente instalou mais de 25 ou 30, né? Sim, eu vi. Porque a gente tem muitos espaços, né? Muito. O Beckendorf também instalou posteriormente. Sim. E o custo-benefício também é muito bom, porque não dá muita manutenção, as crianças adoram. Então são coisas legais, são um pouco mais caros os brinquedos, mas o custo-benefício é muito importante. Até porque é justamente para isso, né? Mas tu vai pegar para nós os bilhetinhos, do sorteio. Deixa eu só aprender uma coisa, promete que vai pensar sobre essa questão do parque temático para Ivoti e sobre a questão do Natal, por exemplo. O Natal e Ivoti precisa de um Natal tipo mais... Como ela é uma referência no nosso município, é uma situação, promete que vai pensar sobre isso. Claro que sim. Essas atividades, esses eventos, eles sempre são importantes e principalmente essa questão temática, né, que ela vem crescendo muito, né. Eu vi que em Gramado, é interessante até te falar, e a população às vezes não entende, em Gramado tem toda uma discussão sobre as casas temáticas, né, porque hoje elas arrecadam ICMS, né. Sim. E como elas vendem shows, né, então está indo para uma linha de arrecadação de SSQN, que seria um serviço. Serviço de qualquer natureza. E faz todo um sentido, e aí a receita ela entra direto para os municípios, né. Então aquilo que tu fala faz ainda mais sentido se for pensar por esse lado da arrecadação nesse sentido. Eu não sabia disso, agora eles estão numa discussão lá em Gramado, eu tô sabendo, a gente acompanha algumas coisas por lá também. Não, eu tô falando disso, Saulo, justamente porque a gente olha no final de semana, tem um evento, nós vamos falar novamente isso, vou tocar nesse assunto, porque esse assunto ele é pertinente. Na região, Ivoti ela é uma referência, né? Hoje, por segurança, questão de várias questões. E o pessoal, tu faz uma festa em Ivoti, o pessoal abarca isso. Então, duas coisas faltam talvez para trazer mais ainda. Uma delas seria essas questões de ter um atrativo nesse quesito, e outro quesito seria a questão do Natal, que sim, ainda não é forte o suficiente, né? Como outras cidades, por exemplo, o próprio Dois Irmãos tem lá no Natal dos Anjos, que é muito forte também, e talvez Ivoti precisaria talvez desse quesito, ou você acha que não? Não, com certeza, eu acho que principalmente o Natal porque ele tem uma característica primeiro familiar, então é legal nesse sentido. E o segundo porque eles são vários dias de evento, né? Então o ticket médio fica bom de investimento, né? Quando você tem um evento por vários dias diferentes, por exemplo, na Mela Rospinata, das Flores, que é 3 dias ou 2 finais de semana, né? Enfim. Mas a gente também, falando sempre de segurança, a gente está implementando agora dia 18, até já ficam convidados também, se quiserem participar, mas nós estamos elaborando um sistema novo de segurança, que é pioneiro aqui na região, foi usado na Copa do Mundo, né, onde você consegue dar funções para as câmaras existentes. Não é nenhuma câmera nova, mas são funções que você consegue dar para as câmaras existentes. Como assim? Ele mais ou menos assim, ele volta as imagens, em 1 minuto ele volta 24 horas de gravação. Aí, por exemplo, foi um carro vermelho. Ele tira das imagens todos os outros veículos, fica só passando o carro vermelho. Foi uma pessoa de óculos. Foi uma pessoa careca. Foi um cara de preto, foi um cara de verde. Foi um homem, foi uma mulher, né? Então ele consegue fazer essas distinções e volta as imagens, é um sistema de inteligência, ele vem com reconhecimento facial também, né? E também ele consegue fazer uma linha imaginária. Por exemplo, a gente consegue, onde é que a câmera está pegando a imagem, criar uma linha imaginária, por exemplo, depois das 8 horas da noite, nessa linha quem atravessar a calçada, por exemplo, né, eu quero que me comuniquem, ele manda um e-mail e também um sinal sonoro, dizendo que alguém ultrapassou aquela linha imaginária, que seria, por exemplo, a calçada, após X horário no centro da cidade, e aí possibilita a Brigada Militar, como é que fica o vídeo de monitoramento, já ficar de olho nessa pessoa, que pode estar indo olhar uma vitrine, como pode ser que quer cometer algum delito. Então, um sistema totalmente de inteligência. O Ivoti está instalando, só o primeiro município da região em instalar esse sistema, né? E a gente copiou um modelo de... A gente copia. Uma coisa a gente cria, outra a gente copia. A gente copiou um modelo de Bento e esse sistema ele foi usado na Copa do Mundo em 2014, né? Claro, com algumas melhorias, veio e ficou para a segurança também nesse sentido. E, enfim, N questões. Qual é a visão de começar a funcionar essa... Já está. Já está funcionando. Já está funcionando. Só a cerimônia de entrega vai ser dia 18. Mas nós vamos estar presentes. Vai ser às 9 horas lá na Brigada Militar. Que ótimo. Vão lá, vão conhecer, já fica aí o convite aí. E a gente sempre instiga os prefeitos da região a também fazer esse tipo de investimento. Sim. Porque não somos ilhas, né? Mas eu sempre digo pro Gaspar, digo pro Gério em Dois Irmãos, pro Diego em Instância, disse, se vocês estiverem bem, nós também vamos estar bem.
Verdade. É assim que funciona, ninguém é ilha, ninguém faz nada sozinho. Sim, tinha um tempo atrás que tinha muito essa questão dos prefeitos de inveja, acho que a rivalidade entre Ivoti, 2 irmãos, sempre. Sempre tinha. Até no futebol acontecia, né? Mas hoje a gente já trabalha muito diferente, então é importante que os municípios lindeiros, principalmente, né, toda a região esteja bem, porque quando uma região inteira está bem, todos os municípios daquela Ele traz gente daí também, né? Acaba trazendo muita gente. A região própria do Vale Germânico foi criada foi justamente para isso, né? Vê que nós já estamos já 7 para as 2, 6 agendas só. O Lucas está pronto aí para entregar a projeto, então o Lucas vai entregar aqui. Nós só antes de entregar, Lucas, eu vou pedir só para sortear uma pessoa só aqui. Vamos mexer bem aqui então para quem está participando. A gente sempre faz sorteio dos patrocinadores. Eu tenho que falar com eles rapidinho, posso? Pode, claro, deve. Então beleza. Então nós queremos falar aqui então dos nossos patrocinadores, Divulgue Local, revista eletrônica. Entra ali www.divulguelocal.com.br e aí você vai encontrar o que precisar. Loja de roupa, tudo tem ali. Então é uma loja, na verdade, uma revista eletrônica. Lojas Benoit de Ivoti nos patrocina, muito obrigado. Sicredi Pioneira, muito obrigado também por sempre estar nos prestigiando. Nós temos também a Eliane Modas, que é calçados e confecções, tem aqui e em Midolf Color, tem em Ivoti. E MG Multimarcas também é roupas e calçados, ela é ali ao lado da Escola Walter Hermann, aqui em Midolf Color. Bom, esses são nossos patrocinadores, muito obrigado por nos apoiar também. Então vamos pedir aqui então para o Martin. Vai ser um sorteio hoje? Um sorteio? Um sorteio, o Martin vai fazer aqui o sorteio então aqui do ganhador. Sempre que nos assiste, a gente sempre faz um ali. Vamos pegar aqui o nome. O ganhador de hoje então é Gilzedete Ribeiro, Salvador, Bahia. Olha só. Olha aí, ó. Pessoal, diz para os teus governantes aí, para o prefeito aí, ó, seguir o exemplo aí, olhar o podcast e pegar umas ideias aqui do Martin aqui, ó, e usar lá na Bahia lá para melhorar lá e também trocar umas ideias aí, então. Martin também quer olhar os teus projetos e conhecer um pouquinho do trabalho da prefeitura, onde que são divulgados, assim, todos os eventos, onde que são divulgados isso. O site do município, né, e a gente tem as redes sociais também, Instagram, Facebook, né, então a gente também tem nessas redes. Ele é bem ativo. É bem ativo, funciona. As duas redes aí, o Mikael que está aí junto com nós, gerencia. Vocês não estão vendo aqui, mas é aquela parte que eu disse que aquela base de suporte do marketing assim, que faz as coisas funcionarem. No Insta estamos chegando a 14 mil seguidores, né, Mika? 14 mil? Quem dera nós chegarmos lá, nós vamos chegar ainda. Mas esse de 25 é bastante. 25 mil habitantes, né? É verdade, com certeza. E isso foi em 2 anos, né? Em 2 anos? Eu peguei com 800 seguidores. Que trabalho espetacular, hein? Tô até com inveja até agora. Vamos ter que aproveitar isso da prefeitura de Ivoti e sentar eles para conversar. Acho que isso é importante. A rede social hoje é uma maneira muito prática de mostrar o trabalho, não é? E a gente sempre foi transparente, né? Sempre trouxe a informação de uma forma muito interativa, né? Então as pessoas gostam de ficar interagindo com o perfil. Parece muito bonito. Tá bem envergonhado aí. Mas tu é formado em quê? Relações públicas. Relações públicas. Tá explicado também. Só que a gestão tem que ser boa, né? O produto tem que ser bom para tu poder vender ele. Eu lembro que o Mika sempre disse um dia, nós fomos umas aulas aí, quando o Mika não trabalhou conosco desde o início, né, Mika? E aí ele foi entrando em 2019, Mika? 2020. 2020. E aí um dia ele disse pra mim, mas prefeito, eu preciso te dizer uma coisa, tu não é o produto é a obra, então tu não precisa aparecer na obra, sabe? O produto é a obra. E aí com o tempo a gente vai compreendendo se realmente para a comunidade o importante é a obra, não é o prefeito tá lá parado mostrando uma obra, coisa e tal, né? Ele não aparece. Então não aparece muito, tu pode ir lá, as redes sociais, eu apareço só naquilo que eu faço por exemplo, atendimento de quarta-feira, da comunidade. Uma inauguração. O Mika é jovem, né? É um guri. Mas eu tenho 25 anos, guri, meus 25 anos faz 21 anos atrás. Não, mas parabéns, eu acompanho sim, eu acompanho as redes sociais da prefeitura ali, né? Eu achei que de repente podia, mas a gente vê das redes muito bom as mídias todas, né? Isso é um espetáculo. E também faz o sucesso também dos eventos, ou não? Sim. A pandemia possibilitou muito também a questão do engajamento, porque as pessoas precisavam achar informação, encontrar informação, né? Então ali também alavancou bastante. Mas hoje os eventos é rede social direto, assim, né? Tá bem suado aí, escolheu a dedo também, foi herdou. Esse aí ele veio de Lidolfo para Ivoti. Também a imprensa aqui. Trabalhou aqui.
Vai, então tu estava de estagiário, daí veio de estagiário para Ivoti e foi crescendo lá na Então, ainda gestão do William Link. Ah, tu não, aqui, né? Então, na verdade, o prefeito puxou o teu contrato pra lá, então. Beleza, então vamos lá, Lucas, vamos entregar aqui, o Lucas vai entregar, tomara que goste, coloca ali, nosso artista. Agora ali, ó. Sabe que essa é a primeira da minha vida que eu ganho, tá? Que espetáculo! Não, nosso artista Lucas é um espetáculo. Colocado no gabinete, tá? Colocado no gabinete, né? Olha só. O Lucas, ele faz alguns trabalhos em escolas, ele pinta escolas. Eu vi ele no mercado esses dias pintando, né? Um espetáculo, um trabalho muito bonito, viu? Então, a hora que vocês estiverem aí, ó, não se arrepender também, para vocês estarem, ele pinta quadro, é um espetáculo. Prefeito, a gente falou tudo que não tenho certeza que nós não falamos tudo que a gente queria falar, tenho certeza. Tinha muito mais assunto, mas eu sei da sua agenda também. Moisés, como é que tá aí? Tudo certo. Tudo certo. Fica aí também, como vocês quiser fazer novamente aí, fazer uma conversa junto com algum outro prefeito lá do Chinês, junto com a Esther, aí fazer uma. Fazendo? Vamos fazer, a gente tá aí, né? Vamos organizar que a gente tá. Perfeito. A gente vem de novo, não tem problema nenhum. Perfeito. Pessoal, muito obrigado. Então, até a semana que vem eu quero dizer para vocês então que a partir da próxima semana nós vamos ter um programa semanal sobre educação. Então, nós vamos ter duas pessoas que não vai ser nós que vamos estar apresentando, vai ter duas professoras que vão estar apresentando, falando somente sobre o tema educação, né, que é um dos temas muito importante. Então, a partir da semana que vem, nas terças-feiras, então, ou nas quartas, a gente vai colocar aí no nosso calendário, vai ter essa questão somente sobre educação, tá? São BNCC e essas questões em diante, tá? Então, muito obrigado, até a próxima, um abração, tchauzinho, vamos dar um tchau aqui nós quatro aí e já era. Um abraço.